Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Cíntia, professora de produção textual, e estamos aqui para darmos continuidade com as nossas atividades, certo? Hoje nós vamos trabalhar um gênero textual novo, a crônica, certo? Vamos trazer um pouco nessa aula das características da crônica, certo? E dos principais autores brasileiros que fizeram história no nosso universo literário da crônica. Vamos lá? Bom, a nossa capa do slide, né, eu coloquei como tema principal da nossa aula o título do capítulo do livro de vocês, certo? Que é Crônica, é o cotidiano na forma de literatura. Vamos entender o porquê de relacionar a crônica com o cotidiano, tá certo? Primeiro, o que é a crônica, né? A crônica é um tipo de texto em que ele vai ser descrito com relatos do nosso dia a dia. São coisas que vão acontecer no dia a dia, das quais o autor ele vai se apropriar dessas informações cotidianas para elaborar o seu texto, certo? Então, já que a crônica ela é um texto em que é voltado para tratar de assuntos que acontecem no nosso dia a dia, consequentemente, nós podemos dizer que a crônica ela tem uma validade muito curta, certo? Já que essa relação do texto com o cotidiano, né, de onde vêm todas essas informações da crônica, ela vai ter uma vida curta, né, uma validade muito curta, porque ela vai estar intrinsecamente relacionada com questões atuais, tá certo? Quais são as características da crônica? Primeiro, ela vai ter uma narrativa curta, ou seja, não vai ser um texto muito extenso, não é uma obra extensa, não é um livro, certo? É um texto curto em que dentro desse texto nós vamos abordar vários temas, tá certo? O segundo tópico que eu coloquei é uma linguagem simples e coloquial. É importante ressaltar, né, dessa coloquialidade dentro da crônica, já que a crônica trata de coisas cotidianas, nós também vamos abordar uma linguagem cotidiana, uma linguagem acessível à população, tá certo? Poucos personagens, se houver. Por que se houver? Porque pode acontecer de dentro de uma crônica o autor não utilizar nenhum personagem. Ele pode apenas narrar os acontecimentos sem expor um indivíduo, sem colocar um personagem dentro da obra. Espaço reduzido, porque ele vai se limitar a falar de uma situação, sem mencionar, às vezes, uma descrição detalhada de espaço, né, do espaço onde vai estar sendo narrado a crônica. E o último tópico são os acontecimentos cotidianos, que eu já falei para vocês. Os tipos de crônica, né? Eu apenas mencionei aqui 4 tipos de crônica, mas a crônica ela pode ser definida entre vários tipos, certo? Mas esses tipos de crônica eles vão se relacionar. Bom, a crônica narrativa, né, ela vai abordar os 4 elementos da narrativa, né? Ela vai ter personagem, vai ter um narrador, vai ser definido um tempo, né? O autor ele vai se apropriar e vai utilizar os detalhes do lugar onde vai estar sendo narrado e do espaço, né? Do lugar, que é o espaço, desculpe, e do tempo, né? O período onde vai estar sendo narrado essa crônica, tá? A crônica narrativa é importante falar também que ela vai estar sendo relacionada, né? Ela tem uma relação com a crônica descritiva. Nós podemos dizer que a crônica narrativa ela possui muitos aspectos da crônica descritiva, já que ela se apropria dos elementos narrativos também. A crônica jornalística, né? Bom, a crônica em si, ela já é um texto jornalístico, certo? Já que ela vai tratar de assuntos do nosso dia a dia, né? E a crônica jornalística, ela vai trazer alguns aspectos diferenciados da narrativa. Quais são esses aspectos, né? A crônica jornalística, ela tem a função de mencionar situações do cotidiano, mas também ela vai argumentar, vai trazer o ponto de vista do autor e dentro do texto, além de falar do cotidiano, além de falar do ponto de vista do autor, ela vai trazer um momento de reflexão sobre aquilo que está sendo falado.
E a crônica humorística também é um aspecto de texto muito utilizado no jornalismo também, certo? Mas que ela vai trazer um tom de ironia, tá? Ela vai trazer os aspectos do cotidiano, como toda a crônica, certo? Mas ela vai utilizar da ironia para trazer um efeito de humor, né, ao leitor, e também ou ela pode utilizar essa ironia na descrição, né, de personagens, de lugar, enfim, mas também na própria forma de linguagem do autor, ou até da própria situação em que ele vai estar sendo mencionado, tá? Se a crônica ela vai estar falando de uma situação, né, que vai estar acontecendo, né, de forma engraçada, consequentemente, ela vai ser uma crônica humorística. E a crônica histórica é quando ela vai tratar de desenvolver sobre um acontecimento cotidiano, mas que esse acontecimento ele vai ter um poder histórico, certo? Ele vai estar falando de algo que vai ficar para a história. Tá? Já que eu falei um pouco sobre a estrutura da crônica e dos tipos de crônica, eu acredito que é muito importante para vocês se apropriarem de conhecer um pouco dos principais autores brasileiros, né, que fizeram história no universo da crônica também. Machado de Assis foi o maior dos autores brasileiros, né, não apenas no universo da crônica, mas também no romance, nos contos, certo? E na crônica também, porque ele vai ressaltar alguns acontecimentos cotidianos da vida dele, certo? Lima Barreto. Por que eu coloquei Lima Barreto? Lima Barreto ele também, né, desenvolveu muitas obras de outros gêneros literários. Mas eu acho muito importante falarmos de Lima Barreto no âmbito, né, do gênero literário crônica, porque Lima Barreto ele era um jornalista. Né? Então, essa relação do jornalismo com a crônica, né, de falar um pouco sobre o dia a dia, né, sobre o cotidiano, está muito relacionado com o jornalismo e com a crônica jornalística, consequentemente. Bom, Paulo Mendes Campos também, né, foi um jornalista que também desenvolveu muitos trabalhos na área da crônica, certo? Eu acredito e acho importantíssimo vocês terem conhecimento sobre esses autores, tá certo? Principalmente para compreender a importância da crônica no meio jornalístico, tá certo? E o último e não menos importante é o Carlos Drummond de Andrade, né? O considerado, né, o escritor mais influente do século, né? Na área da poesia, dos poemas, enfim. Mas ele também desenvolveu muitas crônicas, tá certo? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido um pouco desses aspectos da crônica, tá? Vamos revisar um pouco, né? A crônica é um texto voltado para a área do cotidiano, de mostrar relatos do que está acontecendo no momento em que ela está sendo produzida. Certo? Existem vários tipos de crônica, eu apenas mencionei 4, por quê? Porque todos esses outros tipos de crônicas vão estar se relacionando a esses que eu mencionei para vocês, certo? Os autores que eu falei para vocês são os principais autores da literatura brasileira que desenvolveram vários textos, né? Não apenas crônicas, mas também romances, contos, poemas, certo? Mas que na crônica eles também se sobressaíram, tá certo? E desenvolveram muito bem essas características da crônica dentro dos seus textos, tá bom? Eu vou passar para vocês algumas atividades, tá? A proposta 7 e 8 do livro de atividades não é sobre crônica, tá? Ainda é uma continuação das atividades do gênero que estudamos na aula passada. Tá? E o livro didático, da página 52 a 64, são questões sobre a crônica, tá certo? Sobre essa estrutura que eu falei para vocês, tá bom? Sobre o ato de produzir uma crônica e também de interpretá-la, tá certo? De identificar esses aspectos que eu mencionei para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula.